Olá pessoal, sou Cristiano Molica, responsável técnico da Instruterm, e hoje vamos para mais um vídeo, o 7º Dica de Mestre. E hoje nós vamos falar sobre conforto térmico. Não se esqueça, ative o sininho e deixe o seu like se gostar do vídeo. Por iniciativa da Instruterm, nós estamos gravando a nossa dica de mestre número 7 e agora nós vamos falar sobre o índice de avaliação para conforto térmico. Né? Vale lembrar que na dica de mestre número 6, o vídeo anterior, nós contamos a história das pesquisas que desenvolveram esses índices de avaliação do calor. Se você não teve chance de ver, eu sugiro que você dê uma olhadinha no canal da Instruterm ou no meu canal no YouTube para você ver as informações históricas desse tema sobre calor. E aí você certamente vai compreender melhor o tema desse vídeo que nós estamos apresentando aqui. Muito bem, nós vamos falar então um pouquinho sobre essa questão da sensação térmica, né, e como é que nós caracterizamos isso. A sensação térmica, ela é muitas vezes diferente de pessoa para pessoa. Tem pessoa que vai sentir no polo norte ou no polo sul e outra vai sentir no equador, né, no mesmo ambiente, dependendo aí da idade, do gênero, da atividade, do sexo e aí vai. Então essa é uma questão complexa de você equacionar mesmo, né? Mas as normas que nós temos para conforto térmico, elas tentam estabelecer algum padrão assim, que agrade a maioria das pessoas. Então, uma definição que eu gosto bastante, é o que foi dada pelo engenheiro Álvaro Ruas, que é um ex-pesquisador da Fundacentro, e quando ele fez a sua tese de doutorado, ele tratou desse tema, e a definição que ele deu é a seguinte: conforto térmico é a sensação de bem-estar experimentada por uma pessoa em um ambiente, fruto da combinação satisfatória entre a temperatura radiante média, umidade relativa, temperatura, velocidade do ar, atividade e vestimenta utilizada. Essa combinação de fatores que deixam com que a pessoa se sinta bem num certo ambiente do ponto de vista térmico, né? Essa é a definição. Há outras definições, certamente, mas elas vão sempre estar abordando essa questão subjetiva que a gente às vezes não consegue medir adequadamente. De um modo geral, o que nós temos é que os índices de avaliação de conforto, que estabelecem padrões para escritórios, para escola, para teatro e para qualquer ambiente onde há uma aglomeração de pessoas, para entretenimento ou para trabalho até técnico-científico, os padrões procuram atender pelo menos 50% da população. Então, 50% é o mínimo que se deseja para que atenda o grupo. E certamente 25 vão sentir mais para o lado frio e 25 vão sentir mais para o lado quente. Então essa é uma parte estatística que nós desenvolvemos, né? Muito bem. Há vários índices de avaliação, há várias técnicas, não é? Eu vou abordar, na verdade, uma, que é a temperatura efetiva, e vou, assim, comentar um pouquinho sobre a segunda, que é o índice de Fengel, né? Que é também bastante conhecido e talvez mais utilizado que a temperatura efetiva hoje, né? Mas antes eu queria só chamar a atenção para que o nome às vezes pode levar a algum erro. Quando você fala em temperatura efetiva, né, é um nome próprio, é uma técnica, é um método, né, que foi desenvolvido em 1923, há quase 100 anos atrás, né? Desenvolvido lá por dois pesquisadores, um bastante conhecido, que é o Yaglu, e esse outro colega dele, que é o Houghton, né? Os dois desenvolveram essa técnica em 1923 no laboratório da Sociedade Americana de Engenharia de Ventilação e Aquecimento. O índice de Fengel já é mais moderno, é de 1970. Né? Ele fez uma pesquisa com 1.300 pessoas, né? Na Dinamarca, professor lá no Centro de Ambiente Interno e Energia, né, lá na Dinamarca,
e estabeleceu o seu critério, que é bastante respeitado e bastante utilizado no mundo, né? E aí se tornou até uma norma internacional, que é a ISO 7730. Tá? Bom, vamos falar da nossa temperatura efetiva. Por que eu estou dando importância para ela? Porque está na NR17. Na NR17 se adotou esse critério, apesar de ser quase centenário, ele está na nossa NR17. Né? Então, quando o Fengel quando o Iaglu e o outro colega dele, o Houghton, né, eles desenvolveram isso aqui, eles fizeram estudos com pessoas que mudavam de um ambiente bastante úmido e sem velocidade do ar para um ambiente normal, ou que poderia ter as variáveis controladas. Então, eles estabeleceram, de um lado, um ambiente que eles chamaram de padrão. O que é o padrão? Velocidade zero, umidade 100%. E do outro lado, um outro ambiente, que eles poderiam controlar a velocidade, umidade, assim por diante. Então a pessoa comparava, né, os dois ambientes, ele permanecia um tempo em um, tempo no outro, e dizia, olha, nessa condição aqui, eu me sinto como se estivesse no outro ambiente. Então ele fazia esse paralelo, e aí foi que eles foram levantando todos esses dados, né? Há críticas sobre essa técnica, né, não é para menos, uma técnica bem antiga, né, porque as pessoas parecem que não ficavam tempo suficiente para haver uma aclimatação nos ambientes. Mas o índice durou e dura, né, há tanto tempo, né, então tem as suas qualidades também. Né? Muito bem, como é que funciona esse índice aí? Né? Esse índice, eu vou colocar até numa tela maior para você ver. Ele tem um ábaco ou um nomograma, né, que você vai ver aqui que assemelha-se alguma coisa assim meio espacial, né? Até se você olhar na parte de cima, você vê que o gráfico fica meio torto, como se estivesse no espaço, e alguém diz que parece um rabo de peixe, ou coisa parecida. Temos duas linhas, né, na linha esquerda, que é a temperatura de bulbo seco, ou temperatura de globo também, pode ser uma, pode ser a outra. Do lado direito, nós temos a temperatura de bulbo úmido, ou TBU. Né? Bom, quando você tem o parâmetro do TBS, ou bulbo seco, e TBU, vai ligar os dois pontos. Exemplo, tenho 24 graus de TBS e tenho 14,5 de TBU. Passo essa linha, como você está vendo aí, e ela vai cruzar toda esses quadrinhos que aí está, e eles estão todos delimitados por velocidade do ar, que começa em 0,10, depois vai para meio, 1 metro por segundo, né? Então, dependendo da velocidade, você vai então fazer o cruzamento, achar um ponto. Exemplo, se eu pegasse uma velocidade do ar de 0,5 metros por segundo, eu ia dizer que a minha temperatura efetiva é 19,5. Se eu pegar um exemplo de 5, TBS 30 e TBU de 16, traço a reta. E se eu tivesse uma velocidade do ar de aproximadamente 1 metro por segundo, a minha temperatura efetiva seria alguma coisa próxima de 23, provavelmente mais certo, 23 graus, seria essa a ideia. Notem que na NR17 foi fixada uma faixa de conforto entre 20 e 23 graus. Velocidade do ar não superior a 0,75 metros por segundo, e a umidade não superior a 40%. Nós não sabemos bem, não há uma explicação por que chegaram nesses valores, né? Mas os cálculos foram feitos e se assume então que a maioria das pessoas que vão estar em um determinado local vão se sentir confortáveis dentro dessa faixa que aí está. Muito bem, só que para você determinar esses parâmetros, você vai precisar de alguns equipamentos, como o anemômetro e também o seu TBS e o seu TBU. Né? E aqui eu tenho alguns exemplos da Exotherm, dos fabricantes aqui, esse modelo TAR 300, que é um anemômetro, você está vendo aqui em cima tem uma ventoinha, né? E ele te dá umidade e velocidade do ar e temperatura do ar também. Do outro lado tem aqui esse que tem um extensor, é um anemômetro que não usa ventoinha, ele usa um sensor térmico e dá velocidade do ar. Embaixo eu coloquei um psicrômetro de aspiração. E quero que você observe esse desenho que aí está, que mostra um ventilador. Por que eu coloquei isso? Porque esse é o TBU mesmo.
O TBU é um termômetro que tem na sua base um pavio e que ele fica umedecido, mas ele exige que tenha uma velocidade do ar constante. Então aqui ele fica diferente do TBN do IBOTG, porque a velocidade do ar necessariamente tem que ser forçada. Então essas são as diferenças que nós temos nos instrumentos e que nós vamos trabalhar. Bom, na prática, se você não quiser comprar um psicrômetro, porque só vai servir para a temperatura efetiva, o que você pode fazer? Eu tenho um instrumento como esse anemômetro aí, que me dá a umidade e me dá a temperatura do ar, o TBS também, os dois parâmetros. Pego uma carta psicométrica da minha cidade, né, que tem todos os índices de umidade relativa do ar, e acho os dois pontos, TBS e umidade relativa. Então, quando eu juntar esses dois pontos, eu vou encontrar uma outra linha, normalmente nas cartas psicométricas, que é o TBU. Então, eu determino o TBU graficamente, e aí depois vou lá no nomograma, no ábaco, e determino a temperatura efetiva. Tá? Bem simples de ser feito. A temperatura efetiva, ela tem algumas limitações, não é? Que tem que ser bem considerada. Por exemplo, se você pegar nos extremos, que é uma coisa às vezes que a gente nem acaba fazendo muito, os estudiosos dizem que ela superestima o efeito da umidade do ar em baixa temperatura. Então, talvez ele não seja um índice muito bom para um ambiente mais frio. E também não é um índice muito bom para uma temperatura muito alta, porque ele subestima o valor da umidade relativa do ar. Não é? Outros pesquisadores falam que os critérios do temperatura efetiva não valem para o mundo inteiro. Então, por exemplo, em países tropicais, a população que nasce nessa região prefere uma temperatura um pouco mais alta do que na Europa, para poder se sentir confortável. Isso é uma coisa importante. Ao local, a origem onde nós somos acostumados, muitas vezes as pessoas se sentem mais confortáveis numa temperatura mais baixa e outra temperatura mais alta. Então isso quase que não pode ser universal. Um outro aspecto que um pesquisador levantou, que eu achei bastante curioso, é que com o passar do tempo, nós de 2020, não é, nós temos sensação térmica diferente do que acontecia 60 anos atrás e principalmente 100 anos atrás, quando o Iaglu desenvolveu a técnica. Né? Então hoje a gente se sente confortável, talvez com alguns 5 graus acima do que as pessoas antigamente sentiam. Isso ele acredita que é por causa da roupa, que nós temos uma roupa diferente, talvez não roupas tão espessas como havia no passado. Então, hoje também há um índice de obesidade maior e aí vai. Então, são várias variáveis que mudam essa questão do conforto também. Muito bem. Aí eu tenho agora vamos falar um pouquinho sobre o Fangio. Né? O Fangio, então, é um índice de 1970. Ele testou com 1.300 pessoas. E ele estabeleceu duas escalas. Uma que é o que é chamado do voto médio estimado, tá? Que em português seria VME. Então nós temos uma escala com 7 graus, menos 3 até mais 3, e o 0 é o conforto. Né? Então quando você está estudando um ambiente, existe uma equação que você vai levar em conta a atividade, a roupa, a temperatura, a velocidade, e tudo isso vai com uma conta enorme que você vai fazer e vai chegar nesse resultado. Pode ser menos 3, mais 3, menos 2, mais 1. Bom, se o seu resultado der 0, significa então que os seus parâmetros ambientais e os parâmetros de roupa, vestimento das pessoas, então estão muito bem equilibrados. Isso aqui. Isso deve agradar a grande maioria das pessoas. Mas, por exemplo, se você chegar nessa conta do VME e der mais 1, por exemplo, né? Então aí você olhando aqui embaixo, você vai ver quantas pessoas vão ficar insatisfeitas com esse PMV ou VME de mais 1. Então aqui, se você olhar o gráfico, aqui parece um V, né? Assim, um funil, tá? E subindo aí você vai encontrar que aproximadamente 25% das pessoas estarão insatisfeitas porque vão considerar esse ambiente quente para eles. Então o Fangio tem essas escalas, ele é mais técnico, então por isso que ele é mais aceito na comunidade científica e para os projetistas de ambiente. Né? Então isso é uma questão que nós temos que levar em conta
também. Outros critérios, como por exemplo, mais simples até, aqui eu coloquei uma carta psicométrica, então se assume, por exemplo, que a zona de conforto para a população no modo geral, ela vai ficar entre uma temperatura de 20, de TBS, né, 20 até 25 ou 26 graus aproximadamente, essa que está marcada em amarelo, entre uma umidade de 20% e uma umidade de 80%, né, então as pessoas se sentiriam mais confortáveis, tá? Isso agradaria a grande parte da população. E aí, lógico, e fora desse desenho amarelo, para a maioria seria mais frio, sentiria uma sensação térmica de frio, e o outro seria sensação térmica de calor. De um modo geral, você consegue analisar o ambiente dessa forma aqui. Bom, então com isso, a minha proposta aqui é que você entenda um pouquinho melhor o que é conforto, não é? Eu queria destacar também que quando algumas pessoas fazem relatório de avaliação do calor, escrevem que avaliaram o conforto térmico, mas usaram o IBOTG, não é? Então, o IBOTG é uma técnica, não é para conforto, o IBOTG é uma técnica para sobrecarga térmica. Quando se usa o IBOTG, nós queremos determinar se há risco de hipertermia, e a pessoa pode até chegar à morte lá. Esses índices aqui não, esses índices aqui é para dizer se você está confortável ou não. Né? Então, reforçando que a temperatura efetiva não é a temperatura que efetivamente está no ambiente de trabalho, mas é uma técnica, é uma metodologia que o Yaglu desenvolveu nos anos 20 sobre isso aqui. Né? Tá? Muito bem. E aí, só para ilustrar um pouco melhor, eu descobri ainda que também houve brasileiros, né, que desenvolveram isso, e essas pessoas são praticamente desconhecidas. Né? Então você veja, tem um engenheiro chamado Paulo Sá, que fez estudos no Rio de Janeiro entre 1931 e 1934, né, e ele descobriu que a faixa de conforto para o carioca era entre 18,5 e 23 graus. Um outro engenheiro em São Paulo, chamado Benjamin Alves Ribeiro, fez também estudos e percebeu que os paulistas preferiam uma temperatura um pouquinho mais alta do que no Rio de Janeiro para se sentir confortável. Então, critérios aí brasileiros que não são mencionados, infelizmente, essas pessoas acabaram desaparecendo na nossa história. Né? Então fica aqui a minha mensagem. Lógico que para quem quiser aplicar essas técnicas vai ter que dar uma estudada de como é que elas funcionam e tudo mais, né? Mas eu só queria fazer essa introdução para que você tivesse um pouquinho mais de conhecimento. Desejando a você um bom trabalho, sucesso na sua carreira e vamos seguir em frente aqui com as nossas dicas de mestre. Grande abraço. E aí pessoal, gostaram do vídeo? Várias dicas legais, né? Os métodos aí para temperatura efetiva, o mestre Marcos Domingos citando aí alguns métodos muito antigos, né? Espero que tenha um pessoal da nova geração aí que consiga avaliar novos métodos, estudar um pouco mais sobre isso para ajudar a gente aí no dia a dia. Tá legal? Se gostaram do vídeo, deixa o seu like, ative o sininho e deixa nos comentários o que você gostaria de ver no próximo vídeo. E não se esqueça, esse é o 7º Dica de Mestre. Tem os outros 6 que estão no nosso canal do YouTube. Basta aí dar um play e assistir eles também. Muito obrigado e até a próxima!